Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim a vida parece emperrada, como se portas estivessem trancadas diante de você e nenhuma chave funcionasse? E se eu te dissesse que existe uma prática simples, feita em menos de 2 minutos antes de dormir, que pode mudar completamente isso? Não é superstição, nem fórmula mágica. É um ponto de conexão direta entre sua mente, sua fé e a realidade que você vive. Uma chave vibracional que, quando usada corretamente, começa a abrir portas que você nem sabia que existiam. Deus age quando você está em sintonia. E hoje você vai aprender como alinhar sua vibração à vontade divina, para atrair tudo aquilo que já é seu por direito: paz, prosperidade, liberdade e direção. Já aproveita para dar seu like, inscrever-se no canal e deixar seu apoio nos comentários. Isso fortalece esse espaço de consciência e nos permite seguir compartilhando conteúdos como esse. Para entender por que essa prática funciona de forma tão poderosa, precisamos olhar para a mente humana não apenas como um conjunto de pensamentos, mas como um campo vibracional capaz de moldar a própria realidade. E ninguém explorou isso com tanta profundidade quanto Jacobo Greenberg. Cientista mexicano, Greenberg dedicou sua vida a estudar a consciência, unindo neurociência, espiritualidade e tradições ancestrais. Sua teoria do campo neuronal afirma que tudo o que experimentamos é fruto de uma projeção mental. Ou seja, a realidade externa é, na verdade, um reflexo da nossa estrutura interna. Greenberg descobriu que o momento antes de dormir é um portal, um estado em que a mente consciente começa a se calar e a mente subconsciente se abre como terra fértil pronta para receber novas sementes. É exatamente nesse ponto que podemos plantar uma nova identidade vibracional. E quando essa prática é aliada à fé, ao confiar plenamente em Deus, criamos uma combinação irresistível: intenção clara, emoção elevada e entrega espiritual. Não se trata de manipular a realidade, mas de alinhar-se com ela, de se abrir para o fluxo divino que já está disponível. A prática que você vai aprender hoje está enraizada nesse conhecimento. Existe uma força invisível moldando cada detalhe da sua vida. Ela não está nos acontecimentos externos, nas circunstâncias ou nas decisões de outras pessoas. Está dentro de você. Essa força é a sua vibração. O conceito pode parecer abstrato, mas quando compreendido profundamente, revela-se como a chave que separa uma vida de escassez e limitação de uma vida de abundância, propósito e direção. Tudo no universo vibra, inclusive seus pensamentos, emoções e crenças. E é exatamente essa vibração interior que define o que você experimenta do lado de fora. Você já percebeu como algumas pessoas parecem atrair oportunidades, conexões, prosperidade, enquanto outras vivem num ciclo de luta constante, mesmo com esforço e boas intenções? A diferença está no campo vibracional em que essas pessoas operam. Aquelas que vivem em alinhamento com a frequência da abundância não estão apenas pensando positivo. Elas desenvolveram um estado interno de certeza, confiança e sintonia com algo maior. Elas emitem uma frequência que comunica ao universo e a Deus, que estão prontas para receber. Jacobo Greenberg mostrou que a realidade é uma construção da mente. Sua teoria do campo neuronal revela que o cérebro humano, ao invés de captar a realidade externa como ela é, projeta uma realidade a partir da sua programação interna. Isso significa que mudar a sua vibração muda literalmente o mundo ao seu redor. Se você vibra escassez, mesmo oportunidades evidentes passarão despercebidas. Mas se você vibra confiança e merecimento, portas começam a se abrir onde antes só havia muros. Agora, aqui está o detalhe mais importante. Essa vibração não é algo que se ativa por acaso. Ela precisa ser gerada conscientemente, todos os dias.
E o momento mais potente para isso é justamente antes de dormir, quando o seu cérebro entra em ondas mais lentas e receptivas, abrindo as portas para o subconsciente. A vibração que você emite nesse instante molda seu campo energético e prepara o terreno para o dia seguinte. É como ajustar a antena para captar uma nova estação. Mas não basta apenas repetir palavras bonitas. A vibração é composta por 3 elementos: intenção clara, emoção intensa e entrega total. Quando esses 3 pilares se alinham, você entra num estado magnético. É como se sua alma emitisse um sinal claro ao universo: estou pronto para o próximo nível. E quando esse sinal é sincero, Deus responde. Não de forma mágica ou imediata, mas através de ideias, encontros, oportunidades e transformações internas que guiam você a uma nova realidade. Essa é a chave vibracional, um estado de alinhamento entre o que você sente, acredita e deseja. Quando ela é ativada, a vida responde, e o melhor momento para isso é quando o mundo está em silêncio e só resta você, seus pensamentos e sua fé. Poucos percebem o poder que existe nos minutos finais antes de adormecer. É nesse breve intervalo, quando o corpo relaxa e a mente começa a se desconectar do mundo externo, que acessamos uma dimensão onde a realidade pode ser moldada com mais facilidade. Esse estado é conhecido como hipnagógico, uma transição entre a vigília e o sono, em que a mente consciente começa a silenciar e o subconsciente assume o controle. E é exatamente aí que o destino começa a ser reescrito. Jacobo Greenberg, ao estudar os estados expandidos de consciência, descobriu que o que pensamos, sentimos e visualizamos nesse momento tem um impacto direto na maneira como nossa percepção será estruturada no dia seguinte. E não se trata apenas de um estado mental, é um estado vibracional. Uma frequência que você emite para o universo enquanto cruza a fronteira entre o consciente e o inconsciente. O que você sente nesse momento será absorvido pela sua mente como uma verdade absoluta. E isso vai influenciar sua disposição, suas decisões e as oportunidades que você perceberá nas próximas 24 horas. A neurociência comprova isso. Durante o estado hipnagógico, o cérebro opera predominantemente em ondas θ, as mesmas que dominam a mente de uma criança pequena, que absorve tudo sem filtros. Isso significa que tudo o que você pensa e sente nesse instante será aceito pela sua mente como realidade. Não importa se é verdade ou não. Se você sente com intensidade, seu subconsciente registra como um comando. Por isso, se você adormece com pensamentos de medo, escassez ou angústia, está literalmente programando seu dia seguinte para repetir esses mesmos padrões emocionais. Agora pense na maioria das pessoas. Elas deitam na cama, pensando nos problemas do dia, revivendo situações negativas ou se preocupando com o futuro. E então, se perguntam por que a vida parece não avançar. É simples, elas estão utilizando o momento mais poderoso do dia para reforçar as mesmas limitações que desejam superar. É como plantar sementes de dúvida e esperar colher frutos de confiança. Mas aqui está o ponto-chave. Esse mesmo estado pode ser usado como uma ponte para transformar a sua realidade. Quando você deita com a intenção de visualizar uma nova versão de si mesmo, confiante, próspero, em paz, e sente isso com profundidade, sua mente começa a alinhar pensamentos, emoções e percepções para tornar isso real. Sua frequência muda e, com ela, a forma como você interage com o mundo também muda. Imagine adormecer todos os dias com a sensação de que Deus já está guiando seus passos, que você está no caminho certo e que tudo está se encaixando. O efeito acumulado disso não é apenas psicológico, é vibracional. E essa vibração, repetida noite após noite, se torna a base do seu novo destino.
Existe um momento na jornada interior em que a lógica já não basta, e é preciso algo maior para atravessar o invisível. Esse momento é onde a fé entra. Não como um dogma ou uma crença imposta, mas como uma força viva que rompe os limites da razão e sintoniza você com a inteligência divina que sustenta todo o universo. Quando Jacobo Greenberg falava sobre o campo neuronal, essa matriz invisível que conecta mente e realidade, ele tocava no mesmo ponto que os mestres espirituais sempre ensinaram. A realidade responde à consciência, mas é a fé que ativa a conexão com o campo criador. Fé é mais do que acreditar, é confiar sem evidência, é entregar o controle sem resistência. É permitir que Deus opere mesmo quando seus olhos ainda não veem. Muitas pessoas tentam mudar suas vidas com afirmações, técnicas e até ações, mas fazem tudo isso carregadas de dúvida. E onde há dúvida, a vibração se enfraquece. A fé, por outro lado, potencializa tudo. Quando você afirma algo com fé, você vibra certeza. E o universo, regido por leis de ressonância, responde àquilo que é vibrado com convicção, não àquilo que é apenas desejado com medo. Quando você une a prática vibracional à fé em Deus, algo muito mais profundo acontece. Você não apenas emite uma nova frequência, você se alinha com o fluxo do divino. A entrega verdadeira cria uma abertura para que o plano superior atue em sua vida. Não se trata de esperar milagres externos, mas de perceber que o verdadeiro milagre é a mudança que acontece dentro de você. E é essa mudança interna que Deus usa para mover peças, abrir portas e reorganizar os caminhos da sua existência. Jesus dizia: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Essa não é uma metáfora vazia. É uma revelação sobre o poder da fé como frequência criadora. A fé não é um estado passivo. Ela é uma vibração ativa, poderosa, que sinaliza ao universo e a Deus que você está pronto para receber, pronto para seguir, pronto para permitir que o impossível se torne realidade. No momento antes de dormir, quando sua mente se abre, é também quando sua fé pode ser mais pura, sem distrações, sem máscaras, apenas você e Deus. Se você aprender a adormecer com a certeza de que está sendo guiado, protegido e conduzido por uma força maior, sua vibração se expande. E quando essa vibração encontra ressonância com o campo divino, os caminhos se revelam. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir, não por esforço, mas por sintonia. Essa é a hora em que Deus entra em ação, quando você para de resistir e começa a confiar. Imagine que todas as noites você tivesse a chance de reescrever seu destino. Não com promessas vazias ou desejos soltos, mas com uma prática precisa, feita no momento em que sua mente está mais vulnerável e receptiva à transformação. Essa técnica não é complicada. Na verdade, ela é tão simples que muitos ignoram seu poder. Mas aplicada com consciência, emoção e fé, ela pode alinhar sua vibração com o campo divino e iniciar uma reprogramação profunda. É nesse ponto que a ciência de Jacobo Greenberg encontra o espírito da entrega a Deus. O primeiro passo é o ambiente. Crie um espaço limpo, tranquilo e acolhedor. A mente é sensível aos estímulos do ambiente. Uma luz suave, o silêncio ou uma música instrumental suave podem preparar seu campo energético. Deite-se com a intenção clara de se reconectar com a sua essência e com Deus. Essa intenção é o fio condutor da prática. Em seguida, feche os olhos e comece com a respiração. Inspire lenta e profundamente pelo nariz, sentindo o ar preencher seus pulmões. Prenda por alguns segundos e expire pela boca, soltando o ar devagar. Faça isso por 3 a 5 ciclos, até sentir o corpo relaxar completamente. Esse simples ato de respirar conscientemente muda seu estado mental, tirando-o do piloto automático e ativando o sistema nervoso parasimpático.
o sistema que promove paz e receptividade. Agora, entre no estado hipnagógico. Isso acontece naturalmente à medida que seu corpo relaxa e o sono começa a se aproximar. Você ainda está consciente, mas já não pensa com tanta rigidez. É nesse ponto que você começa a prática principal. Escolha uma afirmação que represente a realidade que deseja viver. Pode ser algo como: eu confio no caminho que Deus preparou para mim. Sou guiado, sou próspero, sou amado. Tudo flui ao meu favor, porque Deus está comigo. Repita essa frase de forma lenta, sentindo cada palavra. Não fale com a boca apenas, fale com o coração. Visualize a sua vida já transformada. Imagine você vivendo essa nova realidade. Veja os detalhes, onde você está, com quem, como se sente. Torne tudo vívido e real. Seu cérebro não distingue o real do imaginado quando emoções verdadeiras estão presentes. Por isso, quanto mais sentir, mais poderosa será a reprogramação. O passo mais importante é o último. Adormeça com essa imagem, essa emoção e essa certeza. Não permita que pensamentos aleatórios ou negativos te desviem. Se perceber distrações, volte à sua frase. Volte à visualização. Mantenha-se ali até o sono vencer. Esse estado é como uma semente sendo plantada em solo fértil. E ao longo dos dias, essa semente começa a germinar, moldando silenciosamente a sua realidade. Faça isso por 7 noites seguidas. O impacto acumulado é profundo. Pequenas mudanças começam a acontecer. Novas ideias surgem. Situações se reorganizam. E o mais importante, você se sente diferente, mais leve, mais confiante, mais conectado com algo maior. Essa prática é sua oração vibracional. É você conversando com Deus através da linguagem do sentimento e da fé. Quando você começa a aplicar a prática noturna de forma consistente, algo sutil, mas poderoso, começa a acontecer. Diferente do que muitos esperam, os primeiros sinais da mudança não são necessariamente grandes eventos externos. Na verdade, eles se manifestam primeiro dentro de você, em áreas tão profundas que, se você não estiver atento, pode até ignorar. Mas esses pequenos sinais são a confirmação de que sua vibração está se realinhando e que o campo da realidade está começando a se mover ao seu favor. O primeiro sinal é interno, a leveza emocional. Você vai perceber que aquela ansiedade constante começa a diminuir. Pensamentos de escassez, medo e desânimo começam a perder força. Mesmo que as circunstâncias externas ainda não tenham mudado, sua forma de lidar com elas se transforma. É como se a paz se tornasse mais acessível. Isso acontece porque sua mente, programada todas as noites com imagens de fé e abundância, começa a interpretar a realidade de outra maneira. E a forma como você percebe a vida determina o que você atrai dela. Outro sinal marcante é a intuição aflorada. De repente, você começa a ter ideias, pressentimentos e impulsos que parecem vir do nada. Uma vontade de ligar para alguém, de seguir por um caminho diferente, de tentar algo novo. Esses impulsos são respostas do campo, mensagens codificadas do universo e de Deus, te guiando em direção à nova frequência que você escolheu vibrar. Ignorá-las é desperdiçar oportunidades. Segui-las, mesmo que pareçam pequenas, pode te levar a portas que antes estavam invisíveis. Também surgem pequenas sincronicidades. Você pensa em uma solução e no dia seguinte encontra exatamente a resposta num vídeo, numa conversa, num livro. Alguém menciona algo que você estava refletindo. Oportunidades surgem, às vezes disfarçadas de algo comum, e é aqui que muitos erram. Esperam um milagre grandioso e não reconhecem os sinais sutis. Deus raramente age com barulho. Ele se manifesta no silêncio da sincronia, no detalhe da intuição, na calma da certeza interior.
Você também começará a perceber que situações que antes te desestabilizavam já não têm o mesmo impacto. Isso é um sinal claro de que sua vibração mudou. Quando você está sintonizado com a confiança, a dúvida perde a força. Quando está conectado com a fé, a insegurança enfraquece. E com essa nova estabilidade emocional, você naturalmente começa a tomar decisões mais assertivas, mais alinhadas com seu propósito. O mais importante é reconhecer esses sinais e agradecer por cada um. A gratidão fortalece a vibração e acelera o processo de manifestação. Diga a si mesmo: estou mudando, mesmo que os outros ainda não vejam. Esse reconhecimento é uma prova de maturidade espiritual e alinhamento com Deus. Os primeiros sinais são sementes. E quem reconhece e cultiva essas sementes, colhe uma colheita muito maior do que poderia imaginar. Transformar sua vibração não é um evento único. É uma jornada contínua. A prática noturna que você aprendeu é o ponto de partida. Mas para que os resultados se tornem permanentes, é essencial criar uma estrutura diária que sustente essa nova frequência. Do contrário, o velho padrão emocional pode retornar silenciosamente, puxando você de volta para hábitos de escassez, dúvida e desconexão. Por isso, cultivar certos hábitos durante o dia é tão importante quanto a prática antes de dormir. O primeiro hábito é a vigilância mental. Sua mente é como um jardim. Pensamentos negativos são como ervas daninhas, e se você não os vigiar, eles tomam conta do terreno fértil onde deveria crescer a sua nova realidade. Ao longo do dia, sempre que perceber um pensamento de dúvida, comparação, medo ou raiva, pare por um instante, respire e substitua conscientemente por uma afirmação poderosa como: tudo está se organizando ao meu favor, ou eu confio no fluxo da vida. Não se trata de se enganar, mas de retomar o comando da vibração que você está emitindo. Outro hábito fundamental é a gratidão ativa. Não basta ser grato apenas quando algo extraordinário acontece. A verdadeira mudança acontece quando você decide agradecer até pelas coisas pequenas. Um café quente, uma conversa agradável, um passo dado. A gratidão muda seu campo vibracional imediatamente e, quando praticada com regularidade, se torna uma âncora poderosa contra a negatividade. Você treina sua mente para buscar o que há de bom, e isso reforça a conexão com o fluxo da abundância. Além disso, pratique a visualização consciente ao longo do dia. Reserve 2 ou 3 momentos, mesmo que breves, para fechar os olhos e relembrar a imagem da vida que está construindo. Veja-se vivendo com paz, prosperidade, confiança. Não espere estar em um lugar calmo. Faça isso no trânsito, no intervalo do trabalho, ao tomar banho. Cada visualização é como um lembrete vibracional que mantém sua mente sintonizada com a nova frequência. E talvez o mais importante de tudo, cultive a presença espiritual em cada ação. Ao tomar uma decisão, pergunte-se: essa escolha está alinhada com o que Deus está preparando para mim? Ao enfrentar um desafio, diga: eu confio que há um propósito maior nisso. A presença espiritual não precisa ser dramática. Ela se expressa na consciência constante de que você não está só. Quando você vive com essa presença, sua vibração se eleva naturalmente. Manter a nova vibração é um ato de compromisso, não com a perfeição, mas com a constância. Você não precisa acertar todos os dias. Só precisa lembrar, voltar e continuar. E quando isso se torna parte da sua rotina, você percebe que já não está tentando vibrar alto. Você se tornou essa nova vibração. E a realidade, silenciosamente, começa a refletir isso. Agora que você conhece a prática, a ciência por trás dela e a fé que a sustenta, chegou o momento mais importante: aplicar. Não basta apenas entender, é preciso viver. Reserve hoje à noite para começar.
Crie um ambiente de paz. Respire com consciência. Escolha sua afirmação com clareza e sinta. Visualize, confie e adormeça nessa nova vibração. Lembre-se, cada noite é uma oportunidade de reprogramar sua mente e alinhar-se com o propósito que Deus já escreveu para você. Não espere sentir-se pronto. A transformação começa no exato momento em que você decide agir, mesmo sem garantias. A fé é o seu sinal de partida. E se esse conteúdo falou com sua alma, se fez sentido para o seu coração, eu te convido a se inscrever no canal agora. Aqui você encontra não apenas vídeos, mas ferramentas, reflexões e práticas que vão elevar sua vibração e fortalecer sua jornada. Deixe também seu comentário aqui embaixo dizendo: eu confio no caminho que Deus preparou para mim. Isso não é apenas engajamento, é uma declaração vibracional poderosa. Você já deu o primeiro passo. Agora é só continuar, porque portas invisíveis já começaram a se abrir.